Se você tem dúvida de como jejuar, então fica aqui comigo até o final. Este estudo será um manual do jejum. Depois desse vídeo você não terá mais dúvida alguma. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Andréia. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus de uma forma diferente, clica aqui no botão vermelho e se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando saber sobre o jejum. Combinado? Um bom vídeo para você! Bom, primeiro precisamos entender a razão de jejuar. E para isso é importante ter em mente o que é o Evangelho. Você sabia que o Evangelho significa boas novas? Mas muitas vezes nós confundimos isso com as boas novas do resolve todos os problemas ou me concede todos os seus pedidos e ainda por cima me leva para o céu. Deus não é o gênio da lâmpada mágica não, ok? O Evangelho é a proposta de Deus para arrumar o caos que o pecado causou na humanidade. É a reconciliação do homem com o Criador. Aquela que foi rompida lá no Jardim do Éden, lembra? Isso significa que nós precisamos nos concentrar em nos parecer mais com Cristo a cada dia. Em Romanos 8, 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O projeto de Deus para nós é nos parecer à imagem de Jesus. Uma parte da pregação de um pastor diz que o trabalho aqui na Terra está focado no que vamos nos tornar e não no que vamos ganhar. E a forma de conseguirmos ser transformados ao ponto de nos parecermos com Jesus é através da presença de Deus na nossa vida. Para isso, precisamos praticar as disciplinas espirituais. Através delas, que a transformação do nosso ser e nosso caráter é na dependência do Espírito Santo, até que Cristo seja formado em nós. Vou te falar uma coisa, não vai adiantar pedir para alguém colocar as mãos na sua cabeça e te transferir o conhecimento da palavra ou a intimidade com Deus. Mudança de caráter não acontece com imposição de mãos. Ninguém consegue resultado na vida espiritual sem disciplina. São essas disciplinas que nos levam ao crescimento espiritual. Mas lembre-se, qualquer disciplina sem propósito, sem direção, é trabalho penoso, é um castigo e também é inútil. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com jejum? Bom, o jejum é uma dessas disciplinas espirituais. Alguns podem me dizer que jejum é lei, apenas para o Antigo Testamento. Se você não entende o que realmente é o jejum, sim, ela pode ser apenas uma lei para você. Mas quando nós entendemos os seus benefícios e como ele nos leva ao amadurecimento espiritual, tudo muda. Bom, tenha em mente tudo isso que te falei, você nunca mais vai fazer o jejum com propósitos egoístas, apenas para pedir coisas. Saiba que Jesus não regulamentou o jejum. Não tem orientações específicas sobre isso na Bíblia. Talvez seja essa a razão de tantas dúvidas sobre este assunto. Essa disciplina era algo muito natural na vida das pessoas da época de Jesus. Mas Jesus fala de como não praticar as disciplinas espirituais. Lá no livro de Mateus 6:1, Jesus fala sobre não dar esmolas só para ser visto pelos outros. No versículo 5 ele disse para não orar para ser visto pelos outros. Já lá no versículo 16 do mesmo capítulo ele disse para não jejuar para ser visto. Então eu quero aproveitar o gancho aqui e te dizer o que não é um jejum. Primeiro, jejum não é autonegação do corpo. Não há valor no jejum como meio de autoflagelar o corpo, na luta contra as inclinações da carne. Muitas pessoas pecam e, por desencargo de consciência, fazem jejum para acertar as contas com Deus. Isso está errado. Segundo,
O jejum não é mérito, não pode ser praticado esperando receber o favor de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus vem pela graça e não por méritos pessoais. O jejum não é um método para forçar Deus a responder às suas orações. Terceiro, o jejum não é exibicionismo espiritual. Os fariseus exerciam a prática do jejum para ostentação diante dos homens. Jesus os condenou por isso e instruiu os seus discípulos a jejuarem de forma discreta. 4. Não é um regime de emagrecimento físico com eficácia espiritual, ainda que o jejum aplique-se em abstenção de alimento, não deve ser praticado para o benefício de emagrecimento do corpo físico. Para essa finalidade, o mais indicado é uma dieta balanceada e de preferência com orientação médica. Além de tudo isso que eu te disse, eu quero falar um pouco sobre o jejum que o homem faz e que Deus não recebe. Baseado em Isaías 58, do 1 ao 5, no versículo 4b diz: jejuando assim, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Primeiro, o jejum versus o pecado. No verso 1, nós temos que o povo jejuava e andava em pecado. Número 2, o jejum versus a religiosidade. No verso 2, nós vemos que o povo jejuava por mera religiosidade. 3, o jejum versus a motivação. Expectativas contrárias a Deus. No verso 3, o povo jejuava pelos próprios interesses. Isso Deus também não recebe. 4. O jejum versus contendas, rixas e violência. No versículo 4, na parte A, o povo jejuava, mas eles continuavam com as brigas com o próximo. Número 5. O jejum versus a hipocrisia. No verso 5, o povo jejuava apenas de aparência externa, sem o coração arrependido. Isso também não chega até o coração de Deus. E talvez você me pergunte qual é a razão de se abster de alimentos. Bom, a resposta é para nos aproximarmos de Deus e crescer espiritualmente. Vamos lá, quando nós estamos com fome, todos os desejos da alma e do corpo se concentram apenas em comer. Todo o resto parece que perde a importância, pois a prioridade é comer. E obviamente, porque ali é uma necessidade primária do ser humano, durante o jejum você nega esse desejo. Diz não à sua alma, e como ela não tem outro desejo maior, a alma sossega. E nesse momento, tudo que era vontade da carne fica mais claro e você consegue discernir melhor a voz de Deus, que é ministrada pelo Espírito Santo. O jejum não é um esforço de troca por alguma graça. O propósito dessa disciplina é você sair do primeiro plano e deixar Deus assumir o protagonismo, deixando de lado algo realmente importante, algo que é vital, o alimento. Mais de Deus e menos de mim, o que resulta em orações menos egoístas e mais focadas em Deus e no que realmente importa. E agora eu vou te dizer aqui alguns propósitos do jejum, mas antes disso, se você está gostando desse vídeo, deixa um like, tá bom? Um deles é buscar mais a Deus, se concentrar naquilo que é mais importante do que a comida, priorizar o Senhor. E o melhor também aqui é o quebrantamento e o arrependimento. E o momento que você pode orar por pessoas, deixar Deus trabalhar em algumas áreas da sua vida, estar sensível para ouvir a voz de Deus. E tudo isso, como eu disse anteriormente, é para que a gente possa se parecer mais com Cristo. Bom, de forma prática, vamos lá. Anota aí como jejuar. Também quero lembrar que isso são apenas sugestões. Se nem Jesus regulamentou o jejum, quem sou eu para fazer isso? Primeiro, você pode começar o jejum orando, pedindo a Deus a orientação para esse tempo. E lembre-se, jejum sem orientação e propósito será apenas castigo. Não faz sentido algum. Segundo, você pode também estabelecer a duração do jejum. Se você não está acostumado a jejuar, começa com um jejum pequeno. Tira apenas uma refeição do seu dia para não causar problemas de saúde. Terceiro, decida o que você não vai comer e qual a refeição que você vai tirar. Quarto, organize o seu horário.
Pensa em quanto tempo você vai se dedicar à oração, como vai equilibrar os seus compromissos familiares e profissionais. Durante esse tempo, seja organizado. Lembre-se, jejum sem oração e meditação na palavra também não faz sentido. Quinto, faça algumas refeições leves antes de começar o seu jejum, para preparar o seu corpo, porque ele pode causar um grande choque no seu sistema. Então, evite também o açúcar e a cafeína. Sexto, decida o objetivo do seu jejum. Quais motivos você vai jejuar? Para mostrar arrependimento por alguma libertação ou para ter mais relacionamento com Deus? Bom, ainda quero te dar mais algumas sugestões do que você pode fazer durante o jejum. O primeiro é beber bastante água, com muita frequência. Não faça jejum muito longo sem água, ele não é um alimento e é essencial para a nossa saúde. E evite situações em que há muita tentação para comer. Você se sentir tonto ao fazer movimentos, mexa-se mais devagar. Aproveite o tempo da refeição para orar e ler a Bíblia. Pense e medite nas coisas de Deus. Ora pelos motivos que você decidiu para esse jejum. Passe algum tempo em silêncio com Deus. E obedeça às orientações de Deus. Se você sentir de Deus que deve parar, então pare. Não continue só para cumprir uma meta. Isso seria apenas religiosidade. E algo que é muito importante também, como terminar o jejum. É só sentar e comer? Não, calma. Antes disso, ore e agradeça a Deus por Ele ter te ajudado durante o jejum ou por qualquer mudança que tenha percebido em você ou alguma resposta que Deus tenha te dado. Faça refeições leves ao entregar o seu jejum. Com uma refeição pesada pode ser mal para a sua saúde. E por último, prática. O que você aprendeu durante o tempo de jejum e oração? E eu espero que essa disciplina espiritual comece a fazer parte da sua vida. Espero que esse vídeo te ajude a mudar o seu relacionamento com Deus. Se quiser, deixe o seu testemunho. Eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Bye!